Vamos lá, obrigado. Bom, sempre, para começar, eu sempre agradeço a todas as pessoas que estão, que compartilham informação conosco, é sempre um prazer poder trabalhar com vocês. E vou falar hoje, então, depois aqui de toda a abertura do Jean, falar um pouco sobre Marketplace. Vamos saltar direto aqui à apresentação. Vocês me confirmam aí a hora que a gente entrar? A abertura do Jean, acho que deu muito do tom da apresentação. Nós vivemos um momento onde a busca do marketplace, ela muitas vezes é feita pelo volume que ele pode causar, mas tem vários detalhes aí que eu acho que o público do fórum, vale a pena o público do fórum discutir, entender e avaliar não só relacionamento a preço, em relação a outras tantas coisas, e a gente costuma dizer que esse fenômeno marketplace, ele se acelera pelas essas 4 engrenagens que estão na tela agora. Os compradores ou shoppers, os próprios marketplaces, ou os grandes sites, se a gente for chamar assim, os sellers, que são aquelas empresas que, como vocês bem sabem, fazem as vendas aí, e uma quarta engrenagem que a gente agrega, que é a pandemia. Essa quarta, ela está numa corzinha mais leve, porque a pandemia é algo que a gente não controla. Ela veio, ela gerou transformações enormes, inclusive ajudando a transformação digital, mas a gente não controla. Os outros 3, sim, a gente controla, então por isso que a gente vai falar um pouco deles em mais detalhe, ok? Então vamos lá. O que pensam os sellers sobre os marketplaces? Nós fizemos um estudo muito bacana em parceria com o E-Commerce Brasil, e a gente estudou a base de sellers aqui do E-Commerce Brasil. Nós conseguimos falar aqui com 75% entre donos, proprietários ou gerente geral, então realmente gente com poder de decisão, dividido pelo Brasil quase que inteiro, e de novo, é a base do E-Commerce Brasil que tem muitos sellers aí que estão aprendendo conosco, inclusive esse estudo depois será disponibilizado para quem respondeu e para os mantenedores do E-Commerce Brasil. As outras pessoas, se tiverem interesse, podem procurar a mim, felipe.mendes@gfk.com, e a gente então vai falar sobre o estudo. Bom, a primeira coisa, a distribuição de faturamento e a dispersão, em termos geográficos, seguem o esperado, mas algumas oportunidades. Como vocês podem ver do lado esquerdo, faturamento anual da empresa, a gente tem aí 24% de quem nos respondeu como microempresa. São empresas pequenas que estão lutando, como até o próprio Jean falou, quer dizer, pequenas empresas micro e até as pequenas, de 360 mil a 4,8 milhões, essas empresas talvez não tenham mais o interesse de ter suas lojas próprias, vão direto ao marketplace. E essa é a grande oportunidade, se posicionar. Nós no Brasil temos o histórico muito grande ainda da loja própria, da coisa própria, não sei se é uma herança portuguesa ou não, mas de ter um imóvel, quer dizer, nós temos essa coisa, e a oportunidade é justamente posicionar aos sellers a oportunidade de começar um negócio basicamente de casa. A gente até vai falar um pouco depois sobre o número de funcionários, vocês vão ver que isso é bem potente. O que eu acho interessante também é perceber que 8% da amostra, e se a gente juntar 5% ali em cima, do lado direito, aquela parte azul, vende apenas em um estado. E 5% vende em outros estados, mas não no Brasil inteiro. Esse outro dado interessante, se a gente imaginar que você tem a possibilidade de vender para o Brasil inteiro, mas por alguma razão, algumas pessoas ainda fazem uma tradução do físico para o digital muito literal. Eu vendi aqui em Minas Gerais, eu vou vender agora no Marketplace, mas só para Minas Gerais. Pode ser que existam outras questões de faturamento e afins, mas é importante observar que existe essa oportunidade para ser desenvolvido aqui pelos Marketplaces. As categorias que são vendidas, você vê do lado esquerdo aqui, moda, acessório, móveis de construção, beleza, perfumaria e segue. O que é bem interessante é que essas categorias que são fortes no Marketplace, elas são categorias bem complexas do ponto de vista de administração, de estoque, de códigos. Imagina você cadastrar, a gente vai ver mais para frente, você cadastrar essas coisas em vários sites com regras diferentes. Então é uma complexidade bastante grande, a gente vai falar bastante simplificação daqui para frente, porque percebemos uma oportunidade grande, nesse caso aqui, para os marketplaces ajudarem os sellers nesse sentido. E a gente vê aqui também do lado direito, funcionários da empresa, a cor cinza mostra aqui 1/3 dos sellers que nós estudamos, e a gente acredita que é uma boa representação no mercado, pela força do E-Commerce Brasil, tem até 3 funcionários apenas, e algumas delas dizem nenhum, o que é quase impossível, talvez seja só o dono, mas você vê que são 3 pessoas. Então você imagina com 3 pessoas você administrar 6, 7, 8 marketplaces diferentes, com regras diferentes, uma complexidade muito grande. Então aí há um espaço, nós temos aí os Seller Centers atuando sobre isso, mas é uma oportunidade bem interessante para quem pensa sobre isso nessa cadeia como um todo. Bom, nós perguntamos para as pessoas como elas realizam as suas vendas, para os sellers. E olha que interessante o primeiro dado, metade deles tem uma loja física. Metade dos sellers tem uma loja física. Ou seja, muita gente vem deste mundo de loja física ainda e entra então no online e depois no marketplace.
78% tem uma loja própria online, a gente de novo escutou já falando que isso começa a cair em desuso, as pessoas começam a entrar direto no marketplace, lógico que a maior parte tem o marketplace, e 2/3 quase, quer dizer, 63% já usam o WhatsApp para vendas. Vamos olhar um pouco em detalhe aqui, ó. Essas pessoas que vendem na loja física, metade da amostra, 2/3 delas vendem há mais de 10 anos em loja física. Ou seja, é varejista raiz. É gente que conhece muito sobre varejo. 5% deles passaram a vender durante a pandemia, então você percebe que quase ninguém abriu loja física na pandemia, o que faz sentido. Na loja online, a gente percebe que 61% também costuma vender em loja online há mais de 3 anos, ou seja, já teve bastante experiência, e 21% deles passou a vender online só durante a pandemia. Vamos entrar no marketplace. Metade deles já vende por marketplace há mais de 3 anos. Então você percebe que já existe hoje um nível bastante razoável de experiência com isso. E 1/3 desses 84% passou a vender apenas após a pandemia. Então você percebe que a pandemia forçou, como a gente já ouviu todas as palestras do dia de hoje, algumas de ontem, forçou essa entrada, esse avanço, e o marketplace foi uma grande solução. O que é interessante observar? 30% já representa o faturamento do canal marketplace para as pessoas que entraram durante a pandemia. Ou seja, a pessoa tem 1 ou 2 anos só de venda e o canal marketplace representa quase 1/3 das vendas já. Ou seja, se imagina o peso que isso tem na vida da pessoa, na administração da pessoa, em todas as ações que o seller precisa ter. O WhatsApp, 63%, 22% dizem que já vendiam há mais de 3 anos, talvez fizessem alguma coisa que estava um pouco fora do radar. Metade deles passou a vender pelo WhatsApp durante a pandemia, então o maior crescimento aqui, a gente sabe disso, já foi falado também em alguns casos e apresentações do quanto ele entrou com isso. O que é interessante do WhatsApp é que ele pode ser explorado de maneira phygital, quer dizer, ainda que muita gente tenha feito conexões para a loja online, você também pode usar para a loja física, não é certo? E 16% do faturamento, e um número que me pareceu bastante interessante, já é feito pelo WhatsApp naqueles que têm esse canal de vendas, por assim dizer, dentro do seu mix. 16%, ou seja, não é mais uma coisa a mais, já é parte bem importante. Os sellers que responderam a esse estudo para nós, eles vêm mais ou menos com essa distribuição. Então, só para explicar essa informação, 81% deles vendia no Marketplace do Magazine Luiza, 80% do Mercado Livre, e assim vai, das 67 americanas e assim por diante. O que a gente percebe? É um número muito grande, esse número, claro, que não dá 100%. E por quê? Porque o que acontece é que muitos dos nossos sellers, eles fazem a estratégia do quanto mais melhor, ou que alguns americanos chamam do spray and pray, né? Você distribui e reza para dar certo. Se não me engano, uma média de 5,5 ou 6 marketplaces para cada uma dessas empresas. Então, você imagina, eu tenho aquelas categorias, então, moda, beleza, decoração, eu preciso cadastrar em 5 ou 6 sites diferentes, cada um deles com as suas regras. Isso é uma grande dificuldade para os sellers, a gente vai falar disso já já, quando a gente for olhar o NPS que eles estão dando hoje para os marketplaces, tá? Então vamos lá, ó. A gente perguntou, só para relembrar, a NPS, a gente pergunta o seguinte: você recomendaria este marketplace para alguns amigos trabalharem, né, para pessoas que você conhece trabalharem? Essa é basicamente a pergunta. Se a pessoa me dá um 9 ou 10, ela recomendaria, ela é um promotor. Se ela me dá um 7 ou 8, ela é neutra. Se ela dá abaixo de 6, ela é um detrator. E a diferença entre os promotores e os detratores é o NPS. Então, o que a gente está vendo aqui? Que a gente tem 13% de detratores, ou seja, pessoas que deram notas abaixo de 6. Quando eu pergunto para elas quais são os desafios e dificuldades, óbvio que sai a taxa de comissão lá no alto, mas o segundo é especialmente a administração das distintas plataformas e a parte de conciliação. Depois tem questões de decisões que saem de uma hora para outra, reclamam bastante do frete grátis acima de 79, regras que mudam o tempo inteiro. Então, mais uma vez, você imagina, são 3 pessoas numa empresa que tem um faturamento razoável, administrando 6 ou 7 sites que vão mudando questões o tempo inteiro. Mais uma vez, né? A gente vê o crescimento dos seller centers e não é por menos. Agora, o que é mais interessante desse quadro é o lado direito, benefícios. Quando eu falo por benefícios, aí vem apenas volume, alcance, tráfego, audiência, vendas. Não vem outras coisas. O que acontece com os promotores? Então, eu tenho metade dos sellers falando 9 ou 10, né, em termos de promoção dos marketplaces. Eles comentam mais ou menos os mesmos desafios, só que eles não são tão focados em alta comissão taxas. A administração de plataforma também é um problema, as políticas que são muito específicas, um faz ranking assim, o outro faz ranking assim, muita variação. Mas nos benefícios tem a parte de volume, lógico, muito importante, mas entra a credibilidade e a percepção de capilaridade. O que a gente quer dizer aqui? Muitas vezes as pessoas entram pensando, vem gente,
mas vem gente de onde, como vende, você já está naquele estado, você não está, tem muito mais coisa para se vender para um seller que apenas a questão do tráfego no geral. E eu gosto muito daquela parte de confiança e segurança, de credibilidade, ou seja, quando a pessoa entra num marketplace desse, ela se sente acolhida, ela sente que ela confia naquela marca. E para isso a transparência é muito importante. E depois temos aqui comodidade, facilidade e laboratório comercial, que às vezes a pessoa lança produto no marketplace até antes de lançar na sua loja própria. Falamos de seller, estudo com seller, agora vamos falar uma segunda parte que é administração de canais, e aqui eu vou usar exemplo de duráveis, porque é onde a gente tem bastante venda, eu acho que ele é bem ilustrativo e pode gerar uma discussão bem bacana. Esse QR Code, para quem está assistindo, depois quiser mais dados sobre isso daqui, tira uma fotinho aí ou faz a sua reconhecimento, vocês vão cair numa página da GFK que tem um pouco mais de informação, tá bom? Bom, o canal online, a gente sabe, dobrou o faturamento em 2020, em duráveis também, e ele representa já 40% da venda. Então, aqui, o quadro da esquerda mostra o faturamento, as barras, né, o faturamento em bilhões de reais. Então, a gente percebe que 2020 tem 57 bi de reais no online contra 29. Só de janeiro a julho de 21, a gente já está com 40 bi, e só em janeiro a julho de 2020 a gente estava com 28 bi, que era basicamente 2019, ou seja, cresce e cresce muito, quase metade da venda. Importante dizer, quase metade. Ela já foi maior que a metade e hoje ela é um pouco menor que a metade, tá bom? E esse é um dos produtos que mais se vendem online. Então também nós temos que saber o quanto tem de oportunidade ainda para converter shoppers. A democratização do e-commerce vem em todas as regiões. No gráfico da esquerda a gente vê lá o físico com cinza e o online com uma cor rosada. A gente percebe que para cada um dos estados, então, por exemplo, mesmo no Norte e Nordeste, para bens duráveis, quase 1/3 da venda já é feita no online. A gente tem uma amostra muito boa no Norte e no Centro-Oeste, então a gente percebe que é efetivamente uma mudança de comportamento. No Sul, vamos falar agora de São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo, metade da venda, aí sim, já mais do que a metade é feita no online. Então percebam que democratizou demais. Quando a gente olha do gráfico da direita, que tem o mapa do Brasil, você percebe que quase todas as regiões ainda crescem. Norte e Centro-Oeste é que mais cresce com 38, mas o Sul ainda cresce, estado de São Paulo e Nordeste. O único que não cresce mais é Rio, Minas e Espírito Santo, mas está no percentual bem alto. Portanto, a democratização regional do online é muito grande. Essa informação foi a primeira vez que a gente está apresentando em qualquer evento, tá? Uma informação absolutamente nova que a gente vai começar a disponibilizar para os nossos clientes em breve. Então, ela é exclusiva aqui para o e-commerce Brasil até o momento. Outra coisa, agora o que eu tenho aqui? Eu tenho vários estados, você tem as categorias. Então, vermelho é telefonia, amarelo linha marrom, o verde é linha branca, o azul informática e o cinza seriam portáteis. E aí você percebe o quê? Do lado esquerdo, quanto é a venda do canal físico e do online em percentual. Então, por exemplo, estado de São Paulo, 46% do canal físico de vendas de eletroduráveis no geral vem de telefonia. Já no online, só 34%. O que você percebe então? Que estado de São Paulo, Rio, Minas e Sul, o percentual de telefonia é menor no online do que é no físico. Talvez pela presença muito grande, pelo canal de distribuição de telefonia, que tem outros tantos, mas você percebe que é diferente. Já a linha branca, você tem um crescimento do online muito grande. Isso é bem interessante você imaginar que a linha branca, que até poucos anos todo mundo queria ver o produto na loja, as pessoas podem ainda estar fazendo isso, mas estão comprando no online. Vejo eu uma oportunidade interessante para comentar com vocês com linha marrom, especialmente televisão, em todos os estados. O online pesa menos do que no canal físico. E se a gente for pensar, é um produto que tem uma possibilidade grande de ser comprado através do online. Então, aqui tem oportunidades de categoria, por exemplo, a ficar clara por região. Bom, falamos de online, mas agora a gente vai falar do marketplace. Então, vamos lá. Online é 44% da venda, o marketplace já representa 1/4 dessas vendas, tá bom? Então, ou seja, ele já tomou 1/4 dessas vendas dentro de marketplace, a gente está chamando aqui especialmente do 3P. O que a gente vê nesse quadro? Agora a gente tem categorias, né? A gente tem lá total das cestas, a gente tem smartphone, TV, notebook, lavadoras, ar-condicionado, fone e videogame. E a gente tem a quebra entre lojas físicas, o que a gente chama de 1P e o 3P. Então vamos lá, o total, 57% da venda em loja física, nessas categorias. 1P, então vendas diretamente daquele marketplace central, né? 1P, 33%, e o 3P, 11% para o total. Vamos olhar categorias, olha que interessante, em ar-condicionado, o 3P já é maior que o 1P. Em fone e headset, o 3P briga fortemente com a loja física. Então, o que a gente percebe? Que a especialização, no caso de ar-condicionado, tem uma especialização muito grande e pela variedade de itens acaba tendo um peso muito interessante. Isso acontece na América Latina inteira, a propósito.
Olha, voltando a falar de TV. TV a gente percebe que 2/3 da venda ainda é feita no canal físico e o 3P tem um peso muito pequeno, uma super oportunidade para as indústrias e também para o varejo, porque a gente sabe que é um item que tem um valor alto, tem bastante investimento. Então, o que a gente quer dizer com isso? Se isso acontece em duráveis, acontece em todo lugar. Não escutem dados gerais e tentem extrapolar. 30% da venda já era o 3P. 30 do quê? De qual venda? De qual, como que se mediu? Porque a verdade é que é um mercado ainda bastante novo e, portanto, bastante complexo. Vejam que videogame, um dado que a gente vai falar um pouco depois, videogame ainda é muito forte a questão do 1P. Então, as lojas que vendem especificamente videogame são mais fortes do que as outras lojas que estão se plugando. A gente sabe que existe muita loja de videogame por aí, então, aparentemente, parece ser uma oportunidade de trazer essas lojas para o mercado, né? Quer dizer, trazer essas lojas para os marketplaces. Há uma oportunidade grande de atração e de recrutamento, por assim dizer, dessas lojas. Agora, o que a gente tem aqui? A gente tem, do lado esquerdo, a bolinha verde, quer dizer, a barra verde é o quanto o TSP pesa em faturamento e o verdezinho um pouco mais claro, quanto que pesa em unidades. Sempre que o faturamento é maior que as unidades, mostra que o preço é um pouco mais alto. Então, o que a gente percebe? Por exemplo, em ar-condicionado, ele pesa 32%, o 3P, pesa 32% das vendas em faturamento, em reais, mas só 22% da unidade. Ou seja, o 3P cobra mais, inclusive, do que o 1P. A mesma coisa acontece um pouquinho mais ali em lavadora de roupa, que também cobra mais. Por outro lado, quando a gente fala, por exemplo, de fone, headset e até de videogame, inverte. Então, qual é a questão? A gente tem escutado muita discussão sobre preço, faz parte, é varejo, varejo é preço. Mas a gente percebe que, de novo, existe às vezes uma extrapolação dessa discussão do preço, como se fosse o grande problema, e a gente acredita que tem algumas outras coisas para serem pensadas. A primeira coisa, o comprador phygital, a gente teve uma palestra hoje de manhã que falava quantas pessoas hoje buscam informação através dos seus celulares ou através dos seus computadores. O comprador phygital olha esse cenário que está na tela agora. Ele não olha apenas 1P, 3P. Ele não olha apenas uma pequena lojinha e um grande site. Ele olha também a loja física. Então, por exemplo, no caso de ar-condicionado, olha que interessante. O cinza é a loja física, o azul escuro é o 1P e o verde é o 3P. Esse é o preço médio de todos os ar-condicionados vendidos em determinado período aqui no painel da GfK. Percebam que os ar-condicionados têm um preço muito mais alto no 3P do que nos outros. Por quê? Talvez porque eles colocam algumas outras coisas, tem a questão de instalação, mas de qualquer forma tem uma dinâmica muito parecida. Quando eu vou para fone e headset, vocês percebem que o preço da loja física é igual ao 3P, mas o 1P é mais alto. Quando eu vou para a lavadora de roupa, a gente percebe que o físico é o mais barato, o 1P é mais alto e o 3P vai em seguida. E aí, só para dar um exemplo maior, de maior distorção, no videogame a gente tem loja física e 1P a preços muito parecidos e o 3P lá embaixo. Então significa que o 3P é sempre mais barato, mais caro? Mais ou menos. Tem uma questão importante de sortimento. Eu vou passar rapidamente por um quadro, porque nem é interessante olhar o detalhe dele. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, esqueçam aqui todo o quadro, os números. O mais importante é dizer o seguinte, na maior parte das categorias que a gente auditou, mesmo naqueles itens que são os mais vendidos do 1P, a variação do 3P contra o P nos mesmos itens, não na cesta completa, é de até 5%. Isso acontece em desktop, acontece em fones, smartphones, máquina de lavar, TV. Ou seja, nos mesmos itens, e são os itens top de vendas do 1P, tá? Aqui, top de venda de 1P. O preço não tem uma variação maior que 5%. Acontece em ar-condicionado e acontece também em console de games, né? Mas não acontece numa parte das categorias. Agora eu vou para os top 5 do 3P. E esse número também é muito parecido. Ou seja, o que eu quero dizer? Não é uma questão especificamente de preço contra preço. É uma questão de sortimento de marca, é uma questão de sortimento de tecnologia. E eu queria falar então bastante sobre sortimento. Eita, fui de novo eu aqui. Fiz a bobagem. Sortimento. Vamos falar um pouco de sortimento de 1P versus 3P para 5 categorias. Smartphone, ar-condicionado, notebook, TV e lavadora. Sortimento é algo que eu gosto muito de falar porque ele tem mais atenção ou mais impacto da própria indústria. Ele tem uma questão de educação do seller, o que está vendendo mais ou menos, porque no momento em que eu enxergo que a indústria pode enxergar que uma loja menor é onde eu escolho itens de menor valor, de que já não quero mais, e no momento em que o seller pensa que o marketplace é um canal para escoar esses mesmos itens, eu acabo tendo um problema de sortimento. E isso acaba sendo um problema para todo mundo, porque aí eu pego um produto que pode ser até razoável, jogo o preço lá embaixo para escoar. Então, se todo mundo acreditar, isso acontecia há muitos anos com o atacado na parte de alimentos. Se todo mundo acredita que esse é um canal para escoar coisa que está parada, teremos um problema. E mataremos mais uma vez uma boa ideia no Brasil, tá bom? Muita atenção com o sortimento.
Bom, a gente tem aqui do lado esquerdo a importância do 3P para faturamento em smartphone, que é 9%, e 10% em unidade. E o que a gente vai ver agora no dado? Smartphone talvez seja uma das maiores surpresas para nós, por causa desse quadro que eu vou colocar na tela agora. Esqueçam também as marcas, porque a gente nem pode revelar e nem tem interesse em revelar de maneira tão transparente assim. Mas vocês percebam que do lado esquerdo eu tenho a participação de mercado das marcas do 1P. E do lado direito, do meu direito aqui, né, você tem as marcas do 3P. Vocês percebam que a participação de mercado da marca líder no 1P, que é ali de 30%, olha quanto ela cai no 3P. Então você imagina que, olha aquela marca vermelha que não aparece simplesmente no 1P e é uma das 3 maiores marcas no 3P. Então reparem como muitas vezes existe uma forma de se direcionar, se trabalhar o canal 3P de uma maneira inteligente e ao mesmo tempo, às vezes o abandono deste canal por marcas maiores podem levar a uma queda importante de participação de mercado no momento em que o marketplace se separa. Em ar-condicionado a gente lembra o preço, o peso de faturamento é maior do que o peso em volume, tem uma questão de serviço muito importante, e reparem aqui, ó, quando a gente vê os BTUs, então a gente olha o BTU mais alto ali, eles todos estão mais a questão do 3P, ou seja, as empresas têm feito, que é o azul e o amarelo, né? As empresas têm feito um direcionamento, as empresas especializadas em ar-condicionado de 3P têm oferecido produtos de mais alto BTU, de mais alto preço e até de marcas mais caras. Então, claramente, é uma oportunidade, talvez seja o exemplo mais clássico, onde os especialistas entram no marketplace para vender aqueles produtos, mais uma vez, onde ele tem especialidade não só em mix, mas também em serviços. Outra grande oportunidade, claramente, é a venda associada de serviços. Notebook e desktop. Aqui a grande diferença é a questão de gamers e de processamento. O que a gente percebe? Olha, aqui do lado esquerdo, mais uma vez, 1P, do lado direito 3P, vocês percebem que tem mais notebook gamer no 3P do que no 1P. Porque pode ser por especialização? Pode ser que tenha entre gente que só vende, de repente, Note Deskbook, o cara só vende, de repente, Notebook Desktop Gamer e entra lá. Mas a verdade é que é outra oportunidade interessante, que é o pensamento do nicho. Atrair essas pessoas, se eu sou um marketplace, se eu sou o seller, me plugar para oferecer isso daí. E aí, para terminar essa parte de TVs e lavadoras de roupa, aqui a gente percebe uma relação um pouco diferente. Vejam que em TV, em lavadora de roupa, vocês percebam que o 1P tem mais máquina lave seca do que o 3P. Então aqui o mix é um pouco melhor no 1P, tem uma relação um pouco mais forte com o varejo aqui, o varejo tem uma promoção maior de produtos, mas a sensação é que o 3P está entrando justamente para fazer aqui mais o mainstream, a coisa mais básica. E, de novo, é uma outra oportunidade de se plugar, se você é um especialista e está tendo uma ideia de mix melhor do que 1P. Mas aqui é muito forte a força do varejo tradicional, por assim dizer, do 1P, nesse balanço. Algo muito similar acontece em TV, você percebe que o mix de TV por tamanhos é melhor no 1P do que no 3P. Então, a sensação que dá é o seguinte, TV e lavadora de roupa, talvez pelo tamanho, existe um claro direcionamento de tecnologia para o 1P, o 3P ficando um pouco a seguir. Já notebook, game e desktop já não passou tanto, você percebe que o 3P tem um mix um pouco melhor, ar-condicionado claramente melhor, e o smartphone a grande questão é marca. Tudo isso para dizer o quê? Sortimento, marca, tecnologia e faixas de preço, eu acredito que é algo que a gente subdiscute. A gente discute muito mais, estão queimando o preço, do que o que eu posso fazer como sortimento, seja eu do marketplace, seja eu de um seller. E para terminar essa parte de marketplaces, aqui olhando a parte de vendas, nós temos as outras influências cada vez maiores, né? Os influenciadores no geral, fazendo aqueles eventos lá de unboxing, coisas, eles estão conectando produtos e marcas e muitas vezes conectando marcas por um varejo 3P. Às vezes do Brasil, às vezes até de fora. Então é um outro canal de promoção que não é só a ação da indústria junto com o varejo promovendo as suas marcas, mas também desses outros. Aqui, uma outra oportunidade interessante para que, especialmente as marcas do 3P, aproveitem. Para terminar, o terceiro, falamos de sellers, falamos de vendas, e agora vamos falar um pouco de shoppers. A gente tem um painel proprietário que ele é totalmente aderente à LGPD, tá? Então ele está totalmente aderente a todas as regras que a gente precisa ter agora. A gente só pega tráfego sem robô, então se tem aqueles robôs fazendo análise de preço, a gente não pega, são pessoas de verdade. A gente tem para cada uma dessas pessoas muitas variáveis de segmentação, e a gente chama então de small data, né? Você tem o big data, que é volumetria, tudo aquilo que vocês conhecem, e tem esse dado que é small data, que é para entender realmente comportamento em indivíduos. Aqui são todos, a gente pegou 20 sites, aqui tem 17, 20 sites para a gente monitorar as pessoas que vão nesses sites, quais são as características que elas têm. E eu vou passar isso para vocês agora, tá bom? Aqui, por que eu estou falando isso?
Porque a gente percebe que aí você pode ter uma fonte de ativação de shopper, de um target específico, de um público específico, ou de atração, se for um seller, o que eu quero trazer para o meu site para compor o meu portfólio. Bom, a gente já falou isso e volto a falar aqui também, uma democratização total do acesso. 52% das pessoas que visitaram esses 20 principais marketplaces eram mulheres, 48% eram homens. Quando a gente pega aqui por idade, olha que interessante, mais de um terço, 36% das pessoas já tem mais de 45 anos. E 14% mais de 55 anos. O que isso traz de dificuldade? É outro tipo de navegação. A gente tem muita gente letrada, eu estou no comecinho da faixa azul ali, eu acho que eu sou razoavelmente letrado, mas a gente sabe que as pessoas têm um nível diferente de letramento digital. Então, no momento em que você expande, a necessidade de informação e até o próprio UX é muito diferente. Portanto, há um desafio aí correndo enquanto a gente está falando aqui. E do lado direito, a gente tem classes sociais, reparem que 50%, 51% é de classe C1 ou C2 EDE. Ou seja, tem gente que talvez nunca tenha feito uma compra por online, que agora está e que segue visitando. Portanto, os desafios de UX e de entrega de informação para quem não pode correr risco de compra é muito grande. A força do gênero. Essa talvez seja mais óbvia. Olha que interessante. Como é que a gente lê esse quadro aqui? Feminina é 52%, certo? Masculina é 48%. Todo mundo que está nessa primeira parte aqui, Americanas, Ponto, Extra, Magalu e Sou Barato, o percentual de homem e mulher não variou mais que 2 pontos em relação à base. Tudo bem? Quando eu vou para essas pessoas que estão em verde, então Casas Bahia, Shoptime e Shopee, as mulheres são mais presentes do que os homens, então elas têm mais de 2 ou 4 pontos a mais do que 52%. Podem ir de 54% a 56%. Aqui, para mim, foi bem interessante imaginar a questão do Shoptime especificamente. É lógico que o Elo 7, por característica, tem mais de 11 pontos, na verdade são 17 pontos, acho que, se não me engano, 69% das pessoas que trafegam pelo Elo 7 são mulheres. E quem que está com os homens muito forte? Mercado Livre, interessante, uma surpresa para mim. Amazon, OLX menos surpresa. Amazon também, um público mais masculino e até variando de 4 a 7 pontos. Então você deve ter aqui por volta de 53% ou 55% de homens. Fast Shop, talvez eu acreditasse. AliExpress e, logicamente, Kabum. Mas Kabum lá na ponta, ou seja, muito mais homem visitando Kabum. E por que eu estou dizendo isso? Mas por que isso é importante? O que eu vou trazer para cá? Que tipo de categoria eu vou trazer para cá? Que tipo de serviço eu trago quando eu tenho mais homens do que mulheres nessa proporção? A mesma coisa agora para a faixa etária, tá? Olha que interessante, Meli, OLX, Americana, Fast Shop, Magalu, Casas Bahia, Sou Barato, tem a participação muito parecida com o total. Em jovens, Amazon, Shopee e Kabum, e também no 25 a 34, Amazon, Shopee e Kabum. Então, claramente, são 3 sites que estão entrando com os jovens muito mais fortes. Isso é interessante por causa do ciclo de vida longo. AliExpress, que a gente viu que era mais masculino, entra aqui também bem com os jovens. Quando a gente pega depois o 35 a 44, o Elo 7 um pouco mais, e o único que se destaca em gente um pouco de mais idade é o Shoptime. Outra oportunidade clara de buscar este público que a gente sabe que está crescendo e que nenhum desses principais sites está se aproveitando. Classes sociais, a coisa não é muito diferente, mais uma vez, classe A, Amazon, Sou Barato, e o que é interessante para mim é ver que Sou Barato e AliExpress, né, que talvez sejam produtos que têm um posicionamento, um pensamento de preço, quem compra normalmente é a classe mais alta, e isso é bem interessante observar o quanto a classe alta gosta de desconto, como as pessoas dizem. A Fast Shop também era natural que tivesse um pouco mais forte no B1. Na classe B2, Shoptime, ponto, mas você percebe que não tem ninguém mais forte na classe C1, C2D, voltando na apresentação de hoje de manhã do Renato. E existe claramente 50% das pessoas visitando, e não tem nenhum site que tomou o risco de dizer, eu vou me destacar nesse segmento. Portanto, bastante oportunidade. Bom, o que eu faço no dia 16 de setembro? Segunda? Depois da manhã. O que eu faço no 16 de setembro? 4 reflexões. Primeiro, teste a sua estratégia, mas pensando nas 3 engrenagens controláveis. Seller, Marketplace e Shoppers. Resolva essa complexidade crescente do seller para poder fidelizar e para se expandir. O pensamento do seller que gosta do Marketplace, ele pensa sempre em expansão. Não é apenas preço online, tem a ver com sortimento, tem a ver com experiência digital, tem a ver com olhar aquilo que eu tenho para comprar no preço que eu tenho para comprar. E, finalmente, parece bastante óbvio, mas a execução ainda não é óbvia. E, finalmente, defina as prioridades de segmentos e ative esses segmentos versus a sua concorrência. Se ninguém está ocupando ainda o segmento de idade mais alto, de classe mais baixa, pode ser uma oportunidade para você ou recrutar seller ou então entregar publicidade para esse público para crescer o seu tráfego. E é isso. Com isso, termino aqui a nossa apresentação.
E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!